No vídeo de hoje você vai aprender detalhes sobre as mudanças de estado físico. Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e eu criei esse canal aqui para você aprender, treinar e revisar essa ciência incrível. Se você gostar disso aqui, deixa um like, se inscreve no nosso canal e bora aprender. Química é um tipo de ciência, tá certo? E cada ciência tem um foco de estudo. O foco de estudo da química é a matéria. Tá certo? Então, matéria é o foco de estudo da química. Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Tá certo? Aí a matéria se apresenta para a gente através de alguns estados físicos, certo? Que você já estudou algumas vezes durante a sua escola. É a mesma coisa, professor? Ó, mas sempre tem algo a mais. À medida que você estuda numa série seguinte, sempre aparece um detalhe a mais para você pegar. Tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro estado físico se chama sólido. Aí, qual é a principal característica aqui? As partículas estão juntas, tá certo? Partículas juntas. Aí, quando as partículas estão juntas, dá o aspecto de ser duro e compacto. O próximo é o estado físico líquido, tá bom? Estado físico líquido. No líquido, as partículas estão separadas, mas tem um pequeníssimo movimento, um movimento bem pequenininho, quase imperceptível, mas tem. No gasoso, esse movimento já é bem grande, já a energia cinética é bem presente mesmo, tá? Então aqui você tem moléculas agitadas, tá bom? O que faz o sólido virar líquido, o líquido virar gasoso, é o aumento da temperatura. E o que faz uma coisa gasosa se transformar em líquido ou para o sólido é a diminuição da temperatura. Tá bom? Agora, a gente vai ver aqui os detalhes, as mudanças de estados físicos que a matéria sofre. Outra coisa, só tem esses três? Não. Existem outros estados físicos da matéria. Mas no vídeo de hoje a gente vai estar estudando somente esses três, tá bom? Vamos lá. Do sólido para o líquido, a mudança de estado físico, ó, desse para esse, se chama fusão. Fusão é sinônimo do verbo derreter. Então, anota aí no seu post-it. Quando você ouvir o gelo derreteu, o ferro derreteu, então isso é uma fusão. Ele estava no estado físico sólido, ficou líquido. Tá bom? Do líquido para o gasoso, existem 4 palavrinhas para você entender a diferença delas. Mas, se alguém perguntar para você assim, como é o nome da mudança do líquido para o gasoso? Aí o nome é vaporização. Mas existem outras palavras que falam disso aqui. E eu vou tentar lhe explicar a diferença. A primeira é bem parecida com essa. É a palavra evaporação. Certo? Evaporação. A outra é a calefação. E a outra é a ebulição. Pronto. E aí? Como é que a gente vai fazer para distinguir? Veja bem. A vaporização é a mudança do líquido para o gasoso. Pronto. Agora, se ele te explicar que essa mudança ela é lenta, aí você vai chamar de evaporação. Aí isso é uma questão da interpretação do texto. Aí faz a leitura do texto e percebe isso. Então, essa daqui é quando for lenta. Pronto. Quando for lenta. Quando for rápida, a gente usa essa daqui, a calefação. Por exemplo, a lenta, você espera a água ferver. 1 litro de água para ferver. A rápida, você pegar uma frigideira, uma panela e colocar algumas gotículas de água. Ela vai passar do líquido para o gasoso bem rapidinho. Tá? Agora, ebulição é a palavra que a gente usa para falar a temperatura que isso daqui se transforma nisso aqui. Entendeu? É o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição. Tá certo?
Então, nós temos essas 4 palavras que aparecem aqui, tá bom? Elas vão aparecer aqui. Mas, se a pergunta for assim, como é o nome da mudança de estado físico? Aí você fala vaporização. Pronto, essa sequência que eu estou seguindo aqui seria quando a gente aumenta a temperatura. Seria não, é quando a gente aumenta a temperatura. Se a gente diminuir a temperatura, aí a gente vai voltar, tá bom? Voltando do gasoso para o líquido, aí tem 2 palavras. Tem uma chamada de condensação, certo? E tem outra chamada de liquefação. Tá bom? Então, sair do gás para o líquido. Toda vez que um gás encontrar uma superfície fria, ele condensa. Sempre. Ele condensa. Tá bom? Ele sai do gasoso para o líquido. Certo? E do líquido para o sólido, o nome é solidificação. Pronto. Solidificar é você colocar a água no congelador para virar gelo. É um exemplo. Tá bom? Ok. E tem uma transformação, ó, que ela vem para cá, tá vendo? E ela tanto vem para cá. Ela pula o líquido, tá bom? Alguns autores de livros inventam palavras, mas eu vou dizer no geral. Ó, do sólido para o gasoso se chama sublimação. Todos concordam com essa palavra. Agora, alguns ficam inventando palavras do gasoso para o sólido. Ó, pula o líquido, tá bom? Algo que é gasoso e que vira sólido. Aí, veja só, do gasoso para o sólido, alguns chamam de ressublimação, sublimação reversa, mas pode chamar de sublimação também, tá bom? Eu vou chamar de sublimação. Então, sublimação pode ser indo ou voltando, depende do caso, da situação. Pode aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, beleza? Agora, veja só, fica mais legal se eu mostrar para você isso com a animação. Deixa eu lhe mostrar com a animação. O que você está vendo aqui é um simulador de mudança de estado físico. Então, aqui eu tenho uma matéria, um exemplo de matéria que está no estado físico sólido, tá certo? Aí você perceba ó, que no mundo microscópico, não é? Essas partículas não estão totalmente paradinhas, não. Tem um pequeno movimento, só que a gente não consegue ver isso a olho nu. Só com equipamentos mais que conseguem enxergar esse movimento, tá? Quando eu mudo aqui para o líquido, ó, elas já ficam um pouco mais agitadas, tá certo? E aquela forma já muda, tá vendo? E quando eu vou para o gás, ó, aí a gente vê um movimento bem maior, tá vendo aí? Aí você já tem moléculas, partículas com um movimento mais aleatório do que antes, tá? Deixa eu voltar para o sólido. Ó, vê só. Se a gente aumentar a temperatura, ó, olha o que é que vai acontecendo. É isso aqui que vai acontecendo com as partículas. Elas vão se distanciando cada vez mais até chegar no estado físico gasoso. Tá vendo? E o mesmo acontece o oposto, quando a gente diminui a temperatura. Se a gente diminuir, elas vão começar a ficar mais lentas, mais paradinhas, até ficar no aspecto do sólido compacto, certo? Com aquele movimento bem, bem pequenininho, tá bom? Agora, o que aparece nas questões dos vestibulares é o entendimento dessa mudança de estado físico. E você tem que saber identificar cada um deles, tá bom? E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Veja só, vamos lá. A imagem mostra a formação de água líquida por meio de 2 mudanças de estado físico distintas, ou seja, diferentes, certo? Aí tem a mudança 1, que é a água formada na superfície externa de um copo, certo? E a mudança 2, a água proveniente do derretimento de gelo,
Ó, vamos pegar a primeira situação, que é essa daqui, ó, que é a água formada na superfície de um copo, na superfície externa de um copo. Por que que quando você coloca água em um copo, geralmente é mais água gelada, do lado de fora começa a ficar suado, molhado? É porque o copo está furado? Não, né? É porque, ó, do lado de fora você tem o ar, e o ar é um conjunto de vários gases. E se é gás, tem moléculas agitadas, certo? Aí o que é que vai acontecer? As moléculas agitadas vão trombar nessa parede aqui, que vai estar fria. E toda vez que um gás encontra uma superfície fria, ele condensa. Então a primeira situação aqui é uma condensação. Tá vendo? É uma condensação. Na 2, a água proveniente do derretimento. Já matou. Verbo derreter. Verbo derreter, fusão. Tá vendo? De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre. Vamos lá. Condensação em 1 e fusão em 2. Certo. Essa é a resposta. Condensação na primeira, fusão na segunda. Olha a letra B. Liquefação em 1. Liquefação é sair do gás para o líquido. Em 1 e 2, não. Tem liquefação só na 1. Na 2, não. Na 2 é fusão. Letra C. Fusão e processo exotérmico em 1. Olha a letra D. Liquefação e processo endotérmico em 1. Deixa eu falar rapidão esse negócio aqui, ó. Exotérmico e endotérmico. Veja só. Quando você aumenta a temperatura, certo? Quando você aumenta a temperatura, é quando você anda para a direita, nesse caso aqui, né? Aumento da temperatura. Temperatura. Pronto. Quando você aumenta a temperatura, certo? O que que acontece com essas bolinhas aqui? Essas bolinhas, quando você aumenta a temperatura, a energia vai entrar. E quando a energia entrar aqui, ela vai separar essas bolinhas, certo? Vai separar um pouquinho mais. E se você esquentar isso aqui, a energia vai entrar e vai começar a deixar as partículas em movimento, tá bom? Aí, quando a energia ela entra no processo, a gente coloca essa palavra, endotérmico. A gente diz que é um processo endotérmico, tá certo? Endo quer dizer para dentro, térmico vem de energia. Então, energia dentro do sistema, tá certo? Agora, se eu fizer o processo de esfriar, processo oposto, certo? Ou seja, diminuir a temperatura, aí o que é que vai acontecer? Ó, se você diminuir a temperatura de um gás, a energia que estava aqui, a energia cinética, ela precisa sair, certo? Se você diminuir a temperatura, você faz isso. Aí fica paradinho. Então a energia tem que ir para fora. Se você tirar a energia daqui, aí essas bolinhas vão se juntar. Então, quando a energia vai para fora, aí a gente coloca essa palavra, exotérmico. É um processo exotérmico. Endo é quando entra, que é do sólido para o líquido gasoso. E exo é do gasoso para o líquido para o sólido. Certo? Aí ele falou aqui, repare, ó, fusão e processo exotérmico em um. Bom, o processo não é fusão, certo? Não é fusão. Mas é exotérmico? O 1 é, mas o nome não é fusão. Na letra D, liquefação é, e o processo endotérmico? Não, seria exotérmico. Então tá errado. Sublimação em 1? Não. Certo? Liquefação em 2? Também não. Gabarito, sem sombra de dúvidas, é a letra A. Tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma questão. Enem. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. Ok.
A figura representa a ocorrência de transições em um laboratório. Olhe como ele colocou, viu? Ó, as bolinhas estão mais separadas, as bolinhas estão um pouquinho separadas, e aqui ele fez questão de colocar cubos de gelo para você entender melhor o desenho. Então, aqui é o sólido, aqui é o líquido e aqui é o gasoso. Concorda comigo? Ó, tá ao contrário, certo? Então, cuidado. Assinale a relação correta. Assinale a relação correta. Tá. Um é fusão, um é transformação da água, de vapor de água para água líquida. Não, não é fusão. Isso aqui é condensação. O 2 é a sublimação. Cadê o 2? Ó, do líquido para o vapor de água. Não, isso aqui é vaporização. O 3 é a liquefação. Água líquida. Ó, 3 é isso aqui. Virou gelo. É uma solidificação. Tá errado. O 4 é a ressublimação. O 4 do gelo para o líquido é uma fusão. O 1 é uma condensação? É. Gabarito letra E. Beleza? Vamos lá para mais uma. Opa, temos um gráfico aqui. Observe o gráfico temperatura versus tempo de aquecimento e analise as afirmativas a seguir. Ó, quando você vê essa escadinha subindo, é um gráfico de aquecimento, como ele falou aqui. Se essa escadinha estivesse descendo, é um gráfico de resfriamento. Beleza? Vamos lá. Aí, vamos interpretar primeiro isso aqui. Se tivesse um número aqui, seria o início do aquecimento. Então, a temperatura aumentou, o tempo foi passando, ó. Aí, daqui para cá, ficou constante. Isso aqui é o ponto de fusão. Certo? Isso aqui é o ponto de fusão. Então, se aqui é fusão, fusão é sair do sólido para o líquido. Então, o estado físico aqui nem é sólido nem é líquido. É sólido mais líquido. Antes de acontecer a fusão, o estado físico é sólido. E depois que acontece a fusão, é o estado físico líquido. Concorda? Aí a temperatura subiu e veio para cá, ó. Aí ficou constante de novo. Esse patamar aqui constante é o ponto de ebulição. Tá vendo? Então, no ponto de ebulição que está ocorrendo a vaporização, nem é líquido, nem é gasoso. São os dois ao mesmo tempo. Tá mudando. E aqui, ó, é o gasoso. Vamos lá. Trata-se de um sólido a 40 graus Celsius, na temperatura de 40 graus Celsius. Vamos lá, graus Celsius. Aí você vai olhar para essa linha aqui, certo? 40 não está antes de 60? No 60 se transforma do sólido para o líquido. Então, tudo que está abaixo do ponto de fusão é sólido. Então, trata-se de um sólido a 40 graus Celsius, verdadeiro. O gráfico representa uma mistura. Ó, quando o gráfico tem dois patamares, patamar é essa parte reta, certo? Isso é característica de uma substância pura. Então, isso aqui é o aquecimento de uma substância pura, certo? Uma substância pura. Então, é uma mistura? Não. Entre 10 e 20 minutos. Opa, minutos. Vamos olhar para a linha do tempo. Entre 10 e 20 minutos de aquecimento. É observado sólido e líquido. Verdade. Olha os dois aqui, ó. Verdade. Tem os dois ao mesmo tempo. Entre 20 e 30. 20 e 30 aqui. 20 e 30 minutos de aquecimento. Tem esse equilíbrio das fases líquida e gasosa. Não, só tem da líquida. Falso. A temperatura de fusão é 60. Ó, temperatura de fusão é o que a gente chama de ponto de fusão. Verdade. A ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Certo, aqui o ponto de ebulição ocorre a 100 graus Celsius. E dura 10 minutos. Não, não dura 10 minutos. A primeira parte está ok. A parte final, ó, não dá 10 minutos. Ó, de 30 para 45 são 15 minutos e não 10 minutos. Então aqui está errado. Então está correto. O 1, o 3 e o 5. 1, 3, 5. Certo?
Viu que é fácil, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te mostrar, de dar um jeito de te explicar. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns detalhes, que eu tenha sido é, bem suficiente para você aprender as mudanças de estados físicos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixa um like, se inscreve no nosso canal e se você precisar de ajuda com química, eu sou especialista em aulas online. Eu dou aula online para o Brasil todo. Se você precisar de ajuda, me procura que eu quero fazer parte da sua aprovação. Bons estudos!